No Cifras e Safras de hoje, você vai saber detalhes da crise financeira dos Estados Unidos. Vamos relembrar a origem desses problemas na economia americana e as consequências para os outros países. Como esta situação dura até hoje e o impacto nos preços dos alimentos em todo o mundo. O clima também não tem ajudado na lavoura. O esforço de Barack Obama em conquistar novos parceiros comerciais com a visita à América do Sul. Vamos falar das alternativas para quem compra e para quem produz não ser prejudicado. Eu sou o Celso Grise. Eu sou Luciene Miranda e já voltamos com os Cifras e Safras. Este é o segundo programa Cifras e Safras. Na nossa estreia, a gente falou sobre a crise na economia do mundo e as consequências aqui para o Brasil. Também falamos sobre a inflação que volta a ameaçar o nosso país. A economia global foi o assunto da estreia do programa Cifras e Safras. Mostramos a situação da crise econômica no velho continente, as dívidas dos países europeus e a vontade da China em emprestar dinheiro para uma recuperação. A gente nota que os emergentes tiveram um crescimento muito mais significativo do que os desenvolvidos, não é? É verdade, esses últimos anos têm registrado esse fenômeno pela primeira vez em muitos anos. Emergentes numa velocidade de crescimento muito acima dos países industrializados. E acaba, sem dúvida nenhuma, provocando no mundo uma grande mudança disso tudo. Falamos também sobre os conflitos políticos no Oriente Médio e no norte da África, que mexem com o preço do petróleo. O terremoto no Japão, que bagunçou as finanças mundiais. Nosso convidado, o economista Marco Antônio Sandoval de Vasconcelos, da USP-FIP, nos ajudou a entender a economia no exterior e aqui no Brasil, que enfrenta a volta da inflação. Esses preços e esses índices vêm mostrando um comportamento ascendente, pondo pressão sobre a inflação. Como é que você vê a ação do governo e as causas da inflação sob combate da autoridade monetária? Eu acho que você enfatizou um ponto, a política do governo de aumento da demanda através do aumento do crédito, através também o governo também gastando, de alguma maneira melhorou o padrão de vida do nosso telespectador, principalmente a classe média, classe de baixa renda, etc. Mas o custo que gastou passou um pouco do ponto. E aí talvez o problema das eleições realmente acho que afetaram bastante. Os últimos 2 anos houve gastos excessivos em relação à produção, à capacidade produtiva do país. Como a inflação preocupa? No ano passado, a inflação oficial aqui no Brasil, o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ficou em 5,9%. A estimativa no Boletim Focus, que é a estimativa do mercado, é de 6% no ano de 2011. Professor Celso Grise, estamos no caminho certo para combater a inflação aqui no país? O caminho está certo. O difícil, Luciane, é conseguir combater a demanda reprimida que aflora. Ela vem com muito vigor, com os aumentos de renda, nível de emprego ainda alto, já alguns sinais no horizonte econômico aí mostrando que isto pode sofrer uma redução. Mas seja como for, ainda o crédito está muito forte e tudo isso eleva a demanda e a demanda eleva os preços consigo. E este aumento no IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, para empréstimos no exterior? O senhor acredita que vai ser eficaz essa medida? Em grande medida pode ajudar, porque reduz um pouco a entrada de dólares aqui dentro e isso, de alguma forma, também nos ajuda muito a segurar o valor do real, já onde ele já chegou, um valor muito alto diante do dólar. Entretanto, nós precisamos lembrar que as importações combatem muito a inflação. E na medida em que vamos conseguindo aumentar o valor do dólar em relação ao real, as importações se complicam e a demanda interna começa a sofrer um certo desabastecimento. Isso pode pressionar os preços outra vez. E embora a gente tenha falado bastante sobre inflação no programa anterior, alguns telespectadores trouxeram dúvidas para a gente. Vamos tentar responder, professor? Vamos, é um prazer muito grande, claro. Então tá bom. A Joana Martins, aqui da capital paulista, ela faz a seguinte pergunta: o que o governo está fazendo para combater a inflação?
Bom, há várias medidas em curso. Alta de juros, e os juros estão bastante elevados. Nós podemos avisá-la também que o combate maior tem sido por desativar um pouco este ritmo forte da economia para reduzir a demanda. O problema do crédito tem sido combatido, enfim, o governo tem feito um conjunto de medidas. Eu volto a avisar a essa senhora. O que nós estamos vivendo é um problema grande de uma demanda que estava reprimida e que vem ao consumo de uma maneira tão forte que acaba pressionando os preços. E o governo, claro, ele tenta alternativas, mas isso se dará num prazo mais longo, no sentido de conseguir conter esses preços. E uma outra pergunta ainda dela, como é que fica o impacto da inflação no salário dos aposentados? Bom, aposentados que já não ganham essas coisas, você sabe muito bem disso, acabam tendo despesas muito grandes, um percentual grande das despesas deles estão vinculadas à alimentação e à saúde. Remédios. 26% do ganho dessas pessoas é consumida por alimentos. Depois vem as despesas com imóveis muito alta também, deve estar na casa de 22%. Remédios e saúde, de um modo geral, consomem mais de 10%. Portanto, é a classe que mais sofrerá num processo inflacionário. Uma outra pergunta rapidamente do Marco Pereira de Campinas, aqui no estado de São Paulo. Por que a inflação atinge os mais pobres? Porque sempre os mais pobres são aquelas pessoas que têm a sua renda praticamente consumida, praticamente voltada para o consumo, para a sua sobrevivência. E esses itens cresceram demais nos seus preços. É esta classe quem acaba pagando. Por isso que a inflação é, antes de mais nada, um dragão que prejudica os pobres. Precisamos contê-la. É verdade, professor. E daqui a pouco a crise na economia dos Estados Unidos. Qual foi a origem do declínio das finanças do Tio Sam? As estratégias de recuperação que o governo americano adota, mas que prejudicam outros países. A visita de Barack Obama aqui ao Brasil e por que o nosso país pode ser estratégico para os Estados Unidos. Aqui no Cifras e Safras. Voltamos já.